Então, assim, quando você observa a saída do povo do Egito, e eles chegam no Mar Vermelho, Faraó, havia uma nuvem de poeira, porque o exército vinha atrás, e havia um pânico no arraial dos judeus, porque eles sabiam que eles iam morrer. Agora não era uma praga que estava acontecendo, não era uma doença, não era uma moléstia, não era falta de água, não era o sol escaldante, era o exército de Faraó que estava chegando. Era uma grande perseguição. E Faraó vinha furioso para tirar a vida de todos os judeus, esse é o objetivo deles. E Moisés foi orar ao Senhor. E aí Deus falou com Moisés assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu serei exaltado em toda a terra. Então, Moisés falou assim, olha, o Senhor disse que vocês têm que se acalmar, porque Ele é Deus, Ele comprou essa briga, Ele vai resolver. O povo vai esperando, mas não está acontecendo nada. Quando de repente começa a soprar um vento. Você imagina se você estivesse lá com seus filhos, aquele ventania, aquele vendaval que se formou a noite toda, aquela areia escaldante entrando nos olhos, na garganta, nos ouvidos, onde tivesse um buraco, aquela areia fina do deserto ia penetrar nas pessoas. E eles fizeram um pedido a Deus de socorro e ao invés de Deus enviar o socorro, havia um vento. Era um anúncio de algo que estava por vir. Diante de toda tribulação, diante de todo vendaval, diante de toda notícia ruim, Deus costuma criar um novo caminho. Quando foi pela manhã, o que aquele povo pôde ver, o que eles não viram à noite, eles puderam contemplar pela manhã. A Bíblia não diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez estejamos vivendo num tempo de treva. Talvez estejamos vivendo um tempo de total obscuridade. O amanhecer não chega, né? Ninguém sabe o que vai ser amanhã. E amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Mas calma, existe uma boa notícia. Uma boa nova. Deus, Ele abre um novo caminho. Ventos fortes, tempestades, dificuldades, problemas, são prenúncios da mudança, né? De que Deus está criando um novo caminho. O que eu tenho que fazer? É nisso que a gente tem que se apegar. O que eu tenho que fazer? O justo vive não daquilo que os olhos veem. Se Israel tivesse focado na ventania, no faraó que vinha atrás, olha o que os olhos deles viam. Só isso, só desgraça. Só desgraça, só notícia ruim. Mas a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o que o coração não sentiu é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, se você que está nos vendo ama o Senhor, descansa. Porque Ele tem preparado uma saída espetacular, que Miriam, quando chegou do outro lado, só pôde fazer uma coisa: cantar e dizer, só o Senhor é Deus. Porque só Deus poderia trazer um livramento e um caos anunciado. E em breve a gente vai estar assim como Miriam. Em breve a gente vai estar assim como ela, tocando os tamborins, dançando alegremente. As boas novas consistem nisto, quando confiamos na graça de Deus para nos salvar. Pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Essa nossa morada, ela está sendo preparada, mas também mediante a tudo aquilo que a gente está produzindo aqui. Porque, então quer dizer que hoje eu posso errar à vontade, hoje eu posso pintar e bordar. Não, hoje a gente entende que tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente vai pagar aqui. A gente entende que aquilo, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Sim. Mas o que nos alegra é saber que nós somos escolhidos. Que verdadeiramente os nossos erros e os seus erros, eles não surpreendem mais o Senhor.
Nossa, olha o que essa pessoa fez, o Senhor deve estar muito triste com ela. Ou, de repente, nossa, isso está enchendo o Senhor de alegria. Não, a gente não surpreende o Senhor em nada. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que Ele continua a nos surpreender todos os dias. Ele é o Deus que surpreende. Não tem uma canção que fala assim? Deus me surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar mesmo sem compreender. Então Ele vai continuar nos surpreendendo. Ele surpreendeu o povo de Israel quando amanheceram e viram aquele caminho erguido no meio do mar para o povo de Israel passar. E por que Ele hoje não vai nos surpreender? E detalhe, Ana, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus das causas improváveis. Improváveis, é. Tudo aquilo que é impossível, que é improvável. Sabe por quê? Porque as coisas fáceis e as coisas difíceis são para nós resolvermos. Porque Ele nos deu inteligência para tal coisa. Mas as coisas impossíveis e improváveis é comigo. Sim. E quantas pessoas não eram improváveis? Quantas pessoas que a gente conhece e fala, nossa, mas essa pessoa não vai dar em nada. Ele é um Deus que surpreende. É Ele que pega aquela coisa, Ele que pega aquela pessoa sem valor nenhum, que muitas das vezes mastigada, massacrada pelas consequências de todos os erros de uma vida. Mas aí Ele vai lá, vai trabalhando no interior, aquela pessoa vai entendendo. É por isso que é tão importante o culto da palavra, pastor. Sabe, o entendimento, ele faz toda a diferença, a falta dele também. O meu povo padece por faltar-lhes o conhecimento. Paulo vai falar que o judeu, eles serviam a Deus, mas sem entendimento. Porque se eles tivessem entendimento, não teriam crucificado Jesus. Paulo não era assim? Paulo, ele matava em nome de quem mesmo? Em nome de Deus. Achando que estava fazendo certo. Mas quando realmente houve aquele deslumbre e aquele grande acontecimento na vida dele, porque todos nós um dia tivemos uma grande aproximação com o nosso Senhor. E a partir então desse dia, o entendimento ele foi entrando. Mas como a gente consegue chegar nisso tudo? Primeiro que não. Quem convence o homem realmente de todo erro é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter esse achegar-se a Deus. É por isso que a gente deve ter, como a palavra diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mas todo aquele que é escolhido, todo aquele que já está, já é dele. Chega um certo momento que essa chama vai acendendo e é como se houvesse algo queimando mesmo dentro de si. Por isso que é tão importante a gente orar, queridos. Como é importante a gente orar uns pelos outros, como é importante a gente buscar pelo outro. Porque quem somos nós para acusar o outro de alguma coisa? Você sabe quem aquela pessoa já vai ser, já está predestinada a ser? Porque se a gente olhar para a gente mesmo, há um tempo atrás, quem era a gente? Será que a gente pensava em ser quem a gente é hoje? Será que a gente pensava em chegar aonde a gente chegou hoje? Mas você já parou para imaginar aonde a gente ainda pode chegar? Porque na realidade, pastor, a gente é um grão de areia, a gente é muito pequeno. E se sente muito, né? É como a gente estava conversando. Se a gente for ver a formiga em comparação a gente. A formiga, se você ver a formiga carrega folhas, se a gente for
medir por um espaço de um ambiente, ela carrega folha e leva para um outro lado, e aquilo é um trabalho escaldante, e aquele é o mundo dela. E às vezes você olha para o seu trabalho, o seu dia a dia, tudo aquilo que você faz, e é tão cansativo, e é tão escaldante, e você acha que o teu mundo se resume nisso. Mas o que o Senhor tem dito mesmo? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos. São os vossos pensamentos. Por isso que o que Ele tem pra gente é tão maior. E é essa amplitude que a gente quer mostrar. É essa boa notícia que a gente quer trazer. Que a gente não está... A gente, infelizmente, somos seres limitados. E é por isso que em Jeremias diz que eu sou quem sei o pensamento que eu tenho sobre você. Porque nós estamos tão limitados no nosso tempo e no nosso mundo. Pensamos ainda tão Mas na pequeno. verdade quem sabe de tudo, quem tem a visão ampla de todos os projetos, Sim. é o Senhor. E ele diz assim, olha, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, por isso a necessidade da gente estar falando, da gente estar reunido, porque a fé vem por onde? Pelo ouvido. E qual é a arma que vence o mundo? A fé. E quem é a fé? A fé é o próprio Cristo. Paulo diz assim, pois eu um firme fundamento, que é Cristo. E aí ele vai dizer, a fé é o firme fundamento. Quem é o firme fundamento? É Cristo. Então quando nós estamos conversando sobre Cristo, Ele está presente. Então se você ouve a palavra, a fé ela vem e entra em você. E Cristo se faz presente. Continuando aqui na apostila, existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar essas boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo, enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior, no nosso estudo anterior que a gente teve. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como Deus os ama. É o que a gente estava falando agora. Amar aqueles que ninguém dá nada, porque dali pode surgir algo novo. É os improváveis, né, que a gente estava falando. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todos são importantes para Ele. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, Ele estava dizendo, eis o tanto que eu os amo. Ele nos amou um tantão assim. Nossa! Então vamos falar isso, né? A Bíblia diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Isso até nos constrange, chega a nos envergonhar. Está lá em 2 Coríntios 5,14. Sempre que você se sentir apático sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Se a gente parar para pensar no que Ele fez por nós, eu acho que aí, pastora, a gente consegue fazer um tantão mais. É aquele ditado que diz que uma mãe, ela cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Cristo morreu por todos. E nós, às vezes, não conseguimos acudir um. Ele deseja que o que Ele fez por todos, que nós façamos um pelos outros. Ele diz assim, ó, e conhecerão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E o que é amar um ao outro? É não julgar. Sim. É ajudar cada uma nessa cidade, porque a igreja não é tribunal, gente. A igreja é o hospital. Eu acho que a gente já até passou dessa fase, né? Eu acredito que foi uma fase até chegar ao grau do conhecimento. Uma fase de apontamento, uma fase de injustiças,
Uma fase ainda havia venda nos nossos olhos. Uma fase ainda o véu não tinha se rasgado. Porque, Ana, quando nós entendemos que Cristo fez pelo outro, eu não vou me atrever a impedir o outro ou julgar o outro, porque o que Cristo fez é impagável. Quem sou eu para desmerecer alguém? Quantas gotas de sangue Jesus derramou a mais por mim do que por você? Nenhuma. As gotas de sangue foram derramadas igualmente por todos. Então eu não posso me atrever a achar que eu sou melhor do que aquele que ainda não conhece a Cristo. Porque o mesmo sangue derramado por mim, preciosíssimo, foi derramado pelo outro também. Eu tenho que respeitar o tempo do outro, porque é um tempo para todas as coisas. Tempo do crescimento, tempo do conhecimento. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu ainda tenho ovelhas que não fazem parte desse aprisco, ele não disse isso. Mas eu vou chamá-las. Sim. E elas me ouvirão. Então talvez hoje aquela pessoa não está congregando conosco, ela não está caminhando conosco, ela não tem esse entendimento que nós temos hoje, mas quando chegar a hora que o Senhor falar, vem minha filha, e ela vai ouvir a voz do mestre e vai vir. E eu vou ficar com cara de tacho, porque eu passei a vida inteira achando que eu era o cara e na verdade... É por isso que a gente não deve se preocupar, né, pastor? Realmente, sabe? Porque realmente ele vai trilhando os caminhos de tal maneira, é como se as pedras fossem se encaixando, as peças, né? Então realmente quando a gente tem essa paz, as coisas vão se encaixando, os caminhos vão trilhando e realmente, gente, isso é tão atual, assim como foi com Paulo, assim como foi com Pedro. Foi comigo, foi contigo. Exatamente. É a Bíblia se tornando real no nosso dia a dia, porque realmente, pastor, a gente tem que viver a palavra, né? Não basta a gente saber tão de cor e salteado uma bela história falando de Davi, se a gente não viver tudo aquilo que Davi viveu e trazer para a nossa realidade. Sim. Porque senão a gente vai ficar sempre só na história. E você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. O amor não lhe dá outra escolha a não ser amar. Né? E o amor não é um sentimento. Não. Veja que a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu filho, ou seja, uma atitude. Sim. O amor uma entrega, né? Não é um sentimento, é uma atitude. Porque quando a gente fala tanto de amor, as pessoas vêm com o sentimentalismo. Ah, você não me ama. Ou então, poxa, eu preciso ouvir você dizer que você me ama. Ouvir, eu te amo, traz o quê? O que é diferença para a nossa vida? O ouvir só massageia o quê? O ego, né? A gente está falando tanto de egocentrismo, isso só massageia o quê? O ego. Mas quantos eu te amo estão escondidos num... Oi, você está precisando de alguma coisa? Você chegou bem? Você quer que eu vá aí e lave essa louça para você? Você quer que eu busque seu filho na escola? Você está precisando que eu vá contigo no hospital? Você quer que eu busque alguma coisa para você? Atrás dessas atitudes está escondido o eu te amo. E é fora desse sentimentalismo que a gente tem que viver. Porque o sentimento só faz realmente a gente sofrer. Olha só, 1 João 3,18, olha o que João vai dizer. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no Apocalipse. 1 João 3,18. Ele vai dizer assim, ó, filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando
pelas nossas ações. Obras. Então, o amor não é palavras, porque palavras o vento leva. Eu posso dizer, eu amo fulano, mas as minhas atitudes demonstram que eu amo realmente? E o 19 diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. E diante dessa verdade é que a gente tranquiliza o nosso coração. É isso que faz toda a diferença, né, pastor? Sim. As nossas atitudes revelam quem somos. Jesus falou assim, olha, vocês ouvem o que os fariseus falam, que é muito legal, mas só não façam o que eles fazem. Há uma grande diferença nisso. Porque as minhas atitudes é que revelam que realmente eu sou. Sim. A Bíblia diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Está lá em 1 João 4,18. Eu gosto muito desse versículo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. E tem um versículo que contradiz isso, que diz assim, o medo que eu tinha me sobreveio. O mal que eu temia Me sobreveio. Então, verdadeiramente, quanto mais a gente pensa em coisa ruim, quanto mais a gente pensa negativo, quanto mais a gente acha que a enfermidade vai me chegar, a enfermidade chega. Quanto mais eu pensar que eu vou ser assaltada, eu vou ser assaltada. Quantas pessoas a gente não conhece? Gente, eu estou cansada de ser assaltada, mas você tem medo disso. Só que o que a Bíblia aqui está nos dizendo? No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Quem semeou o medo? Isso aconteceu lá no Éden, o querubim desempregado, que estava andando por lá, né? Corrompeu Adão, e quando Deus chamou Adão e Adão se escondeu, Deus falou assim, Adão, onde é que tu está, Adão? Ele disse, Senhor, eu ouvi tua voz, temi e me escondi. E Deus disse, Adão, de onde você herdou esse medo? Eu não coloquei isso em você. Olha que coisa triste. Quem plantou a semente do medo no coração de Adão foi o querubim desempregado. E ele continua por aí plantando medo no coração das pessoas. Porque o medo é a falta de confiança em Deus. Porque se eu confio que Ele me guarda, que Ele é um guarda fiel, que Ele vela pela sua palavra, e se eu estou nele e Ele está em mim, eu vou temer o quê? A quem eu temerei? O que me possa fazer o homem? Sim. Nada. Gente, é tudo tão atual, né? Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. Se você tem medo de compartilhar o Evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor, peça a Deus que encha seu coração de amor por essas pessoas. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o filho, porque o amor por aquele filho é maior que o medo. O que faz então, pastor, hoje, mesmo em meio a toda essa situação que está acontecendo, mas não tem pessoas que têm que sair para trabalhar? Estão encarando o medo. Estão encarando a realidade. Quantas pessoas que a gente conhece que tinham medo de andar à noite, mas no momento em que tem que levar alguém ao médico, pega o carro, sai na madrugada mesmo e enfrenta o medo por amor a alguém. Quantos medos a gente consegue encarar por amor? E aqui o que está complementando o fim dessa frase é que a gente tem que continuar encarando o medo para que essa mensagem, essa boa nova chegue até alguém. Quantos medos a gente tem que encarar? Quais os medos que você tem que encarar para trazer uma boa notícia para alguém? Porque tem tantas coisas que são internas
que a gente muitas das vezes tem que encarar. Quantas pessoas têm verdadeiras guerras internas, pavores internos, que tem que encarar todos os dias. E às vezes as pessoas olham para ela e acham que ela não tem nada, mas ela vive numa constante, que é a própria depressão. Quantas guerras as pessoas enfrentam, quantas guerras internas a gente vê em torno do mundo inteiro. Então que hoje, cada um de nós venhamos continuar enfrentando os nossos medos. Mesmo Claro porque, que não é tão fácil assim. Mesmo porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus nunca chamou homens e mulheres fortes. É necessário, né? Deus, ele capacita aqueles que ele chama. Sim. E a sua fraqueza, ela é tão necessária, porque Deus fez você assim, justamente assim, para que o poder dele possa se manifestar na sua fraqueza. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Está lá em 2 Pedro 3:9. Sempre que encontrar alguém que não conhece Jesus, você precisa começar a orar por ele, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. Inferno que a gente diz o inferno de não, o próprio estado de inferno, eu posso dizer, porque realmente quando uma pessoa ela não está em Cristo, você pode dizer que ela está Um caos. no inferno, que a gente diz exatamente, no inferno mental mesmo. Por isso que tantas pessoas a gente vê em tantas situações se suicidam, porque não conseguem chegar, não conseguem administrar os problemas da vida. Exatamente. E isso pode acontecer, né? Não com aqueles que já alcançam esse entendimento. Por isso que não tem como regredir. Por isso Jesus falou assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Desse engodo, desse engano de que você não é capaz, Sim. que você está destruído, que não tem mais jeito para você, que agora não resta mais nada a não ser a morte. Por isso que as pessoas vão ao suicídio, porque elas são enganadas pelas circunstâncias da vida. Ele diz para elas assim: olha, não tem mais jeito não, agora é só a morte, só te resta a morte. E isso não é verdade. Você precisa saber que você pode nascer de novo. Sim. No meio de todo esse turbilhão, você pode vir a nascer de novo, se tornar uma nova criatura e ter vida e vida com abundância, porque essa é a promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é nessa terra. Nessa terra. Não é no novo. Não é aqui e agora. É aqui em plenitude de vida. Porque no céu todo mundo vai ser feliz, vai ser tudo muito legal. Mas Jesus está falando aqui. Jesus falou assim: olha, você vai ter 100% nessa vida e muito mais no porvir. É essa a promessa. Não é um viver de aparência, não. É um viver em verdade e em espírito. E continuando aqui, o que você está disposto a fazer pelas pessoas?